Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui, né, para nos darmos boas-vindas a Ayurveda for You, né, darmos boas-vindas para Fabiana Mandrick, né? Oi, Fabi, eu sou íntima, então eu posso chamar ela de Fabi, né? Oi, amor. Todo mundo, na verdade, pode me chamar de Fabi, é mais fácil. Ah, eu já estava me achando. Bora lá, Fabi, vamos bater um papo, né, sobre o Ayurveda for You. Mas antes eu queria que você se apresentasse, né? Porque tem muita Uhum, gente que ainda não te conhece, né? uhum. Bora lá? Então, muito bem, né? Como você começa falando, meu Kim é 230, cachorro solar branco. E, além disso, uma curiosa que estuda muitas coisas, uma buscadora. A tradição védica me fisgou pelo coração, pela alma e pelo espírito. Então, eu consegui evoluir muito buscando me conhecer dentro do que a tradição védica me proporciona. O Ayurveda foi meu primeiro caminho, depois disso veio Vedanta, aí agora vem Jyotish, que é a astrologia védica também. E aí misturou tudo e trouxe isso aqui. Hoje eu trabalho como terapeuta Ayurveda, né? E também outras coisinhas mais. Então eu gosto de dizer que são saberes ancestrais que acabam vindo ao nosso encontro quando a gente está preparado, né? Então, assim, resumidamente, por enquanto essa sou eu. Bora lá começar a falar, porque eu imagino as pessoas que... Ela já falou várias palavras que tem muita gente que não sabe nem o que significa, né? Ayurveda, Vedanta, né? Ou astrologia védica, que eu não sei nem pronunciar a bagaça. Então, vamos começar destrinchando por aí, para daí a gente adentrar no programa, né? Beleza. Então, assim, tanto Ayurveda, quanto Vedanta, quanto Jyotish são estudos da tradição védica. Para que serve? O principal objetivo deles é o autoconhecimento, é você entender quem é você nessa ervilha que flutua no universo, né? E que daqui a gente não sai ainda, exceto algumas pessoas que conseguem fazer viagens fora do planeta. E por que tudo isso acontece desse jeito? Qual é minha função aqui dentro? Então, Vedanta é uma palavra composta por duas outras palavras, Veda, conhecimento, Anta, último. Então, antigamente, somente as pessoas que entravam, digamos assim, na aposentadoria tinham acesso a esse conhecimento. Então, elas deixavam tudo para trás, a família, a casa, e iam para a floresta. Entender o sentido de si, entender quem elas eram, em essência. E hoje, graças ao meu querido professor Swami Dayananda e ao professor Jonas, a gente tem acesso a essa informação antes. Então, como eles diriam na Índia, isso é muito auspicioso, porque significa que as pessoas estão precisando receber esse conhecimento antes de se aposentarem, antes de estarem prontas para o fim da vida. E aí, falando em fim da vida, nós temos outra palavra, também composta por outras duas palavras, que é Ayurveda. Ayurveda, se forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar a definição como conhecimento da vida. Mas é um conceito em cima de outro conceito. Então, Veda, a gente já sabe que é, né, um compêndio de conhecimento, e Ayuhu é vida. Mas o que é vida? Né? A gente pode definir de várias maneiras. Mas, dentro da tradição védica, Ayuhu é uma palavra que deriva de outra palavra, que é Gati. Gati é em processo, rumo a, em movimento. E a gente está indo em movimento ao quê? A vida? Tá, ok. Mas o que é a vida?
Então, assim, tem todo um sentido filosófico dentro desses estudos. Por último, Diotish. Diotish é o estudo da luz, é o estudo dos planetas, é o estudo daquilo que ilumina este ser aqui, ou este ser aí. E todas essas palavras, todos esses termos, vêm de uma língua que foi considerada morta por muito tempo, que é o sânscrito. Mas eu posso garantir para vocês que ela é bem viva e que ela ainda opera milagres dentro do nosso resgate. A intimidade é sempre assim, eu e a Fabi, a gente tem uma capacidade de se comunicar telepaticamente. Eu não sei se foi uma boa ideia, né? Tá só nós duas, porque a gente tem uma magia uma com a outra muito forte, né? De relação. E a gente tem o hábito, e eu sei que dentro da tradição védica esse hábito ele também existe, né, muito forte. Então, antes de a gente começar alguma partilha, a gente fazer, né, adentrar ou com mantra, com algo que ancore, né, e que dê essa sustentação para essa partilha, para essa troca, né? Porque senão pensei, meu Deus, a gente não fez um mantra, né? E se deixar eu e a Fabi, a gente vai longe, né? E aí você começou a falar de vida, já veio, o que é vida para mim hoje, né? Como que eu estudo isso, como que isso vem para mim. Então, fica quietinha, Marisa, e vamos pedir para a Fabi, né? Fazer esse ancoramento, né? Porque é um curso, por mais que seja a nossa aula introdutória, a nossa partilha de boas-vindas, né? Sempre quando a gente vai partilhar qualquer conhecimento, e aí é tão gostoso saber que isso na tradição védica é o que se faz, né? Porque normalmente quando eu, Marisa, que não tenho esse estudo profundo de tradição védica, né, e de Vedanta, cada vez que eu vou adentrar em algum conhecimento, eu começo com alguma prece, alguma oração, algum canto, né, vibracional de frequência daquele conhecimento, que é para chamar mesmo, né, todos os seres luminosos, né, todos os seres que trabalham dentro da multidimensionalidade e do multiverso para que me auxiliem, que nos auxiliem dentro dessa roda, né? Bora lá, Bora Fabi? lá! Sim. Então, toma uma respiração profunda. Om Shuklam Baradaram Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Yayet Sarva Vigno Pashantaye. Om Shanti Shanti Shanti. É muito comum, né, na Índia, qualquer empreendimento que se inicie, receba uma oração para o Senhor Ganesha, que foi essa que a gente fez agora. O Senhor Ganesha é aquela deidade bem conhecida que tem a cabeça de elefante. E ele é considerado o grande removedor de obstáculos. Aí, como essa semana eu escutei do meu professor também, mas ele também coloca os obstáculos, né? Ele não só tira, como ele também coloca. Então, sempre que a gente faz referência a ele, a gente se entrega para esse obstáculo que pode ser colocado ou removido. E, às vezes, a colocação de um obstáculo na nossa vida, na nossa história, é uma bênção, né? Então, a gente começa a observar com outros olhos, e é esse dinamismo, é essa grandeza, essa capacidade de ver com olhos de ver que a tradição védica traz. Eu já estudei muita coisa, né, e me encontrei muito nessa tradição, porque, inclusive ontem também falava a respeito de mentir, né, então a gente consegue encontrar uma justificativa na tradição védica para tudo aquilo que é considerado
errado, é considerado pecado, é considerado inadequado, porque não tem distinção entre sagrado e profano. Tudo é sagrado, porque, né? Quem seria Deus, ou sei lá, o universo, ou a palavra que a gente quiser usar para definir essa força que organiza tudo aqui? Então não tem nada de errado. E considerando tudo isso, né, que estamos aqui não para ficar divagando a respeito disso, mas sim para falar a respeito do Ayurveda for You. Como é que surgiu essa ideia do Ayurveda for You e por que o nome Ayurveda for You também, né? Uma brincadeirinha, um trocadilho que pode deixar as pessoas mais curiosas, porque com o advento da pandemia, as pessoas perceberam que elas estavam precisando se cuidar mesmo. Algumas já buscavam um cuidado, mas terceirizavam esse cuidado. E o Ayurveda for You, que significa, né, traduzindo Ayurveda para você, não é uma formação em Ayurveda. É um curso de Ayurveda para você se entender com essa visão, para você se entender com essa percepção. Nas aulas, eu sempre brinco, e nos atendimentos também eu sempre brinco, vamos colocar as lentes do Ayurveda, que foi um dos meus professores também que trouxe essa brincadeira, esse meme, esse trocadilho. Porque quando a gente pensa em Ayurveda, a gente precisa lembrar que tudo isso se manifestava numa época antiquíssima. Então, veja, há alguns relatos que dizem que um dos primeiros registros históricos do Ayurveda tem mais de 7.000 anos. Então, tipo, Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás. Tipo Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás. E o que eles observavam naquele tempo é válido até hoje. Aí, pretensão pretensiosa é trazer o compartilhamento dessa informação para essas pessoas se perceberem com esse olhar. Por quê? Ninguém quer adoecer. Aí, voltando lá à nossa conversa inicial, né, quando a gente começou falando de vida, como é que você quer chegar na tua última estação? Porque é isso que vai acontecer com todo mundo, né? Nascemos, estamos caminhando para quê? Para A o fim morte dessa dessa existência encarnação. aqui. Isso, exatamente. E isso é a única certeza que a gente tem nessa história que a gente vive aqui. E a gente Então, e não de tem, que jeito? que é o que eu falo quando as pessoas falam assim para mim, né? Ah, o natural da morte é os pais irem antes dos filhos. E eu falo, tá, onde está escrito isso? Quem O disse natural isso? da morte é eu nasci e eu sei que eu vou morrer. Então, eu posso nascer daqui uma semana, daqui um dia, daqui uma hora, daqui um minuto, eu não sei quando eu vou morrer. Então, não existe Uhum. uma via de regra, né? Então, quando você Uhum. fala, a gente está caminhando para esse lugar, pode ser que hoje seja o último passo, né? Então, como que você vai fazer essa transição, essa transcendência, né? Que quando você falou de vida, eu falo, eu tive uma lição, eu sempre, às 3 horas da manhã é o horário do badalo aqui em casa, né? Que espiritualmente me acorda. Então, é, vida é uma só, mas as encarnações que eu venho passando, então como que eu quero fazer essa transcendência? Foi aí que a gente se conheceu, que eu te procurei, né, para se tratar com a Ayurveda, né? E aí eu entendi que não era se tratar, era me conectar mesmo, né? E muita gente tem uma conexão com a Ayurveda só na relação da alimentação. Ah, nossa, você fez um tratamento de Ayurveda, então não come carne. Você fez um tratamento de Ayurveda, e aí eu, né, com o tempo que a gente foi se namorando, eu e você foi me apresentando a Ayurveda para mim, dentro do meu julgamento, que está atrelado ao meu sentir, né? Muito verdadeiro, né? E muito simples, é simples. Né? Tanto que a Clara é uma materialização, é um bebê Ayurveda, né? Sim. Então, é muito legal de você trazer isso, né? E trazer essa realidade
e disponibilizar isso para todo mundo, né, Fabi? Sim, porque é um autocuidado, né? E aí, beleza, pandemia, eu terceirizava meu autocuidado. Então, eu contratava, por exemplo, uma massoterapeuta para me fazer massagem, que ok, é uma delícia, é super importante, mas e aí? Em ano pandêmico, como é que eu vou lidar com isso? Vou deixar de me cuidar porque eu não consigo ir até a minha terapeuta para fazer esse cuidado? Né? Então, esse curso surgiu dessa necessidade que a pandemia trouxe. E por que eu não olho para mim com esse olhar de carinho, esse olhar de amor, esse olhar de cuidado? Por que eu preciso da opinião alheia, da opinião externa? Então, o Ayurveda leva a gente para uma viagem para dentro da gente, né? A gente não se expande, a gente se implode para a gente poder se entender, para a gente poder conectar o que é que está faltando. Então, eu tenho excesso de vento, eu tenho excesso de espaço, eu tenho excesso de fogo. Qual é o elemento que está urrando dentro de mim e que está dizendo, oh, presta atenção, por favor? E é muito engraçado tudo isso, porque é claro que é importante ter o acolhimento, mas o acolhimento de quem? De si primeiro. Nas aulas de Jyotish, a gente brinca, né? A minha professora Shakti, que é maravilhosa, ela fala assim, se eu não quiser me comer, quem é que vai querer me comer? Se sentindo, né? Maravilhosa, quem é que vai querer aquela maçã? Esses dias eu compartilhei um post que eu, né, dei muita risada, que era assim, né? Um desenho assim. Hoje eu estou me sentindo a última bolacha do pacote, toda quebrada. Então, assim, ok, a gente se quebra, se quebra. Às vezes precisa de alguém para ajudar a gente a juntar os pedaços? Sim, mas essa pessoa também vai seguir o rumo dela. Pode ser que não seja a última estação, mas pode ser que seja uma próxima estação, antes da última. E aí a gente fica com quem de novo? Com a gente? Com a gente mesmo. É sempre com a gente, né? É Sempre. sempre, é o que a gente cansava de falar, né? Quando a Casa Salabona existia dentro de um espaço físico, né? Que agora ela está no espaço extrafísico, né? Adentrando dentro da Salabona digital, a gente tinha rodas, né, Fabi? E aí era muito maluco isso, porque as pessoas vinham na busca do autoconhecimento antes da pandemia, como autoconhecimento, alguma coisa cor-de-rosa, alguma coisa de expansão, né? E nós duas, a gente tem isso muito forte no nosso discurso, né? Que é uma coisa muito para dentro, de implosão para dentro, e é um fundo de poço sem fim, né? Então, quando a gente chegava lá no fundo do poço, puta, tá uma M, né? Que bom, agora estamos chegando perto do lugar onde é para a gente estar, para a gente coletar essas informações nossas internas. E aí vem muito a palavra para mim, julgamento, né? Então, a pandemia trouxe essa percepção de autocuidado, né? Antigamente, nem há tanto tempo, né? Mas antes, é que parece que faz tanto tempo que a gente está em pandemia, né? Antes, esse cuidado, ele era terceirizado. Então, eu contratava alguém para cuidar de mim. A partir do momento que a pandemia se estabeleceu e a gente não pôde mais sair de casa, eu precisei cuidar de mim e de quem estava em volta também. Só que aí eu vejo que eu não dava conta de cuidar de todo mundo e que eu ia ficando para trás. Então, assim, quando a gente resgata essa possibilidade de se cuidar, de se olhar, de se relacionar intimamente consigo mesmo, né? Redundância total, mas ok, se relacionar consigo mesmo para ficar bem evidente, faz bastante diferença. E o objetivo do Ayurveda for You é trazer isso mesmo. Não é criar um terapeuta, é você ter a possibilidade de você se observar com a visão do Ayurveda, que é uma visão antiquíssima, mas nem por isso deixa de ser contemporânea ou aplicada e aplicável ao nosso dia a dia.
Então, é um objetivo pretensioso? Mas você não precisa ir para a Índia para estudar Ayurveda. Vem estudar no Ayurveda for You, e aí você vê o que te toca, você vê o que te manifesta isso. E numa dessa, você até vira um terapeuta. Eu gosto de dizer que a Ayurveda é uma ferramenta de autoconhecimento através do próprio corpo. Vedanta é uma ferramenta de autoconhecimento através da mente e das emoções. Jyotish é uma ferramenta de autoconhecimento através do tabuleiro do horóscopo. Quem são as 12 casas? Você mesma. Eu gosto de fazer uma analogia quando a pessoa fala, né? Tanto de horóscopo, de astrologia, ou quando a gente vai fazer um mapa, né? O teu mapa astral védico, o teu mapa astral dos orixás, o teu mapa astral galáctico, né? A gente tem 1000 possibilidades. E o que o mapa te dá? Ele te dá coordenadas, né? Isso. Quando você está falando das casas, as casas elas não estão fora. O que está fora de você é um reflexo do que está dentro, né? Então, quando você olha aquela roda, ou olha o homem vitruviano, ou olha qualquer figura que você queira relacionar, né, com as coisas de mapa, são coordenadas, né? São coordenadas de vários óculos que a gente vai colocando, né? A gente tem uma característica, mais uma, né, Fabi, muito peculiar, eu e você, por isso que a gente se entendeu tão bem, que é essa coisa muito curiosa, né, de ir atrás, de ir atrás não, né, dos conhecimentos virem, né, eles passam e a gente, nossa, que interessante você, moço, vem aqui que eu quero te comer, né, do conhecimento, e aí a gente vai, então foi muito significativo para mim, quando a gente se conheceu. Eu tinha tirado o meu consultório de dentro de casa e ido para um restaurante, né, indiano, e lá a gente se conheceu, e eu já tinha uma ligação com a lei do tempo, mas eu tinha uma ligação com a lei do tempo assim, meu Kim é 44, semente harmônica amarela. E aí eu me conectava muito só com isso, como se fosse um horóscopo, né? E me conectava com o horóscopo ainda de uma forma muito rasa, né? Meu sol, eu sou Libra, então eu sou assim. E aí depois as coisas foram, quando eu me disponibilizei, quando eu me abri para essa realidade de Ayurveda. E aí você me levou no evento do Jonas, né? E eu conheci um pouco de Vedanta. Então, eu acompanho algumas coisas, mas não sou uma pessoa super estudiosa naquilo, né? Mas aquilo foi me... Nossa, é tudo... No Vedanta, para mim, o que me ressoa muito no Vedanta, como uma curiosa simpatizante, ainda não entrei nessa nave, né, como entrei na lei do tempo, mas o Vedanta tudo é possível, né? E ele vem de encontro para mim na lei do tempo. Ele conversa muito na lei do tempo, né? Porque na lei do tempo eu venho desse lugar aonde tudo também é possível e tudo é visto de uma forma muito natural. E aí vem o Ayurveda para mim, né? Eu lembro no começo que as pessoas me perguntavam assim, então você não está comendo carne. Mas você é capa, pita? Daí eu falo, eu sou tudo. Né? E aí vem para mim a ligação de, não é porque eu nasci com o Sol em Libra que eu sou só Libra, né? Não é E vou lhe porque dizer, né, que pelo Jyotish tu não é Libra, tu é Virgem. eu sou virgem, né? E faz muito sentido com o meu comportamento. E não quer dizer que lá pelo Deus, se eu sou virgem, eu sou só virgem. Porque a gente tem movimento, a gente tem processos, a gente é movimento o tempo todo, né? Não quer dizer que porque eu sou semente, eu sou só semente. Então, quando eu me conecto com as coisas e eu me basto naquilo, eu me encaixoto, né?
é igual orixá. Ah, joga lá o Búzios, você é filha de Iansão, você é filha de Nanã. Não é porque eu sou filha de Nanã que eu sou só Nanã. Né? Todos esses conhecimentos, eles vêm para mim, né? Hoje, dizer para a gente assim, cara, nós somos seres naturais, orgânicos. Por isso que nesse advento pandemia, tudo isso explodiu, né? Todos esses conhecimentos, você olha na internet, tem muita gente falando de lei do tempo, tem muita gente falando de Vedanta, tem muita gente falando de Ayurveda. Cada um com o seu óculos, com a sua roupagem, com o seu momento, com o que faz sentido para si, né? Então, livre de julgamento de certo e errado. Então a Marisa já falou lá que quem pergunta qual, né, se você é capa, tá errado. Não é que está errado. A pessoa está naquele momento, segmentando, né? Mas que hoje, para mim, não faz sentido eu segmentar. Isso, Né? por Porque quê? está Porque tudo você entrou, interligado. Porque a você gente vive numa entrou, unidade. isso, você entrou na essência do conhecimento. Então, e aí você percebe que assim, ó, você não precisa se rotular de nada. Né? Nem de filha de Ançã, nem de Vata Pitocata, nem de escorpiana, libriana, pisciana, não. Relaxa e curte a viagem. Então, né, nesse curtir a viagem, surgiu a inspiração para o Ayurveda for You. Então, o convite venha se entender com essa visão, venha se entender com esse olhar. E para que se entender dessa forma? Para você desfrutar, para você deleitar esse caminho que a gente está percorrendo. É o caminho da sua companhia, né? O caminho, Isso. o deleite da sua companhia, né? Mas eu tenho medo. Para algumas pessoas que eu já, né? Nossa, ó, a gente vai lançar lá na plataforma, né? Uma partilha de Ayurveda. Eu não gosto de chamar de curso as coisas. Eu sei que a gente lá na plataforma tem que chamar, porque, né? Tá assim, lá. Porque parece que deixa a gente num lugar de destaque, assim, né? Ela é a professora, ela... E eu gostava muito quando a gente fazia as rodas de Ayurveda lá, né? Que seu alimento seja seu remédio. Uhum. Eu gostava muito quando você dizia de como era a partilha antigamente, nem sei se hoje ainda existe essa partilha na Índia, né? Que era debaixo de uma grande árvore, sentava-se, né, num banquinho e se conversava sobre isso. E aí, toda vez que eu vou abrir qualquer partilha aqui, seja Lei do Tempo, seja Orixá, seja Ayurveda, seja qualquer... Eu me imagino, quando eu estou no momento antes de entrar, que eu acendo a minha vela, que eu me conecto, né, com o que faz sentido para mim, eu fecho o olho e penso, agora eu estou debaixo, né, de um salgueiro, eu imagino e eu sinto o cheiro daquela árvore, eu sinto aquele chão, e penso, agora a gente vai sentar, todo mundo, e as pessoas vão chegando, e eu sinto isso. O Edson, que faz parte da produção, né, uma vez ele falou, nossa, mas você fala super bem pro vídeo. Eu falei, mas é que tem um monte de gente ali, um monte de espírito assistindo. Oi, Marisa, oi, Marisa. Porque eu me coloco nessa disposição, né? E o Ayurveda for You é exatamente isso, né? É para que você também não se sinta só. A Fabi vai conversar com você individualmente, mas o convite para você adentrar sem medo. Você não está sozinho, né? Em Lakesh eu sou um outro você, a gente é uma unidade, todo mundo junto, sim, mesmo que a gente às vezes negue, né? E inclusive é junto com aquelas pessoas que a gente também julga ou detesta ou não gosta, né? Existe um pedaço de nós ali dentro e existe um pedaço dele na gente. Então, se você quer fazer uma diferença, se você quer que o seu mundo mude, que a sua cidade mude, que o seu bairro mude, comece por você, né? Exato. E a Ayurveda faz isso muito bem, né? Sim. Ela me deu ela foi um trampolim
para mim. A Fabi sabe disso, né? Eu fiquei 9 anos sem menstruar, sem tomar nada. Ah, você tomou? Não. 9 anos sem menstruar, sem tomar nada. E aí a gente fez toda a conexão, né, com a parte de alimentação, não só a alimentação, mas com a parte de como eu me alimentava de outras, né, não só pela boca. E aí, quando a gente foi para a parte corporal, né, que a Fabi pegou na massa da bunduda e pôs ela lá na sauna, eu acho que foi o quê? No segundo atendimento desse, que eu saí da sauna menstruando, né? Então, como a cabeça, como o mental da gente, ele gerencia, né? Ele é o gerenciador, né? Corporal mesmo. Né? Eu E ele não brinco que precisa ser quando... ardiloso, né? Ele Isso. pode ser muito artístico, como a lei do tempo, né? Que a Sim, lei do sim. tempo, ele é arte. Não, é só poesia, é só poesia. E aí eu brinco, né, que quando a pessoa decide se tratar com a Ayurveda, o tratamento começa a hora que ela diz, não, vamos tratar com a Ayurveda. E aí é muito rápido se a pessoa se entrega para o tratamento. Por que que é rápido? Né? Eu gosto de dizer que a galera que mora, que trabalha aqui dentro diz, ai, finalmente ela vai se tratar com a Ayurveda. E aí eles já começam, assim, eles se empolgam, eles dizem assim, não, vamos tirar esse lixo daqui sim, vamos fazer essa correção, vamos limpar esse quarto que está sujo, vamos pintar essa parede, vamos tirar isso aqui que a gente já nem usa mais, vamos colocar para fora. Então, é um convite muito lindo, assim, né? Quem sentir o chamado, se sinta muito acolhido, se sinta muito bem-vindo e saiba que é uma bênção ter acesso a esse tipo de informação. E aí, Como no Ayurveda For You, bom você karma. vai... No Ayurveda For You, Fabi, você vai pôr as coisas de Vedanta também? Sempre tem, né? Não tem como. E agora mais com astrologia, né? Então, o Opa! guisado tem mais ingredientes aí, porque um não vive sem o outro. Então, um puxa o outro. E isso me fez ver sob outra ótica, né? As coisas do Ayurveda. Então, tanto o Vedanta quanto o Jyotish são interligados. Então, não tem como a gente falar, por exemplo, de osso sem falar de músculo. Não tem como a gente falar de remela sem falar de olho. Então, um puxa o outro, um existe no outro. E é uma relação sincrônica, uma relação harmoniosa, é uma dança, né? Então, vamos escutar qual é o ritmo que a gente precisa atribuir ao nosso movimento agora, nesse momento. E Então, aí, para quem está assistindo esse vídeo e não assistiu os outros, né? Eu senti de fazer um parênteses, porque às vezes a pessoa está assistindo e daí ela, ai, me interessei, vou procurar o conteúdo programático. Então, assim, ó, né? Existe sim um esqueleto, tá? Mas qual que é a proposta? A proposta é que seja harmonioso, que seja leve, que seja verdadeiro e real. Então, não é que a gente não tenha um conteúdo programático. Ele existe, mas saibam que ele se movimenta pelo espaço livremente. Tá? exato. E Uhum. quais sincronicidades, né, do multiverso que a gente habita. Né? A gente não habita só nesse universo. Né? Então, para quem não assistiu, às vezes está chegando aqui e está assistindo só esse vídeo, né? Não assistiu Lei do Tempo, não assistiu outras coisas, não tem problema, mas é só para você entender, né? Se inteirar desse lugar da plataforma mesmo, né? A plataforma ela tem esse objetivo, né? Dessa expansão mental, né? Dessa expansão mental com essa dança sincrônica do universo, né? E aí uma das regras para estar aqui gravando precisa ser leve. Se for assim, ai, Fabi, não, porque tem que ter. Não. Se é dolorido para você, não precisa estar aqui. Né? Então, é só para que você que está chegando agora e assistindo, né, você tenha
essa explicação mesmo, né? De que aqui o coração é aberto, é fluido, é sincrônico, né? É uma ordem que responde à temporalidade, né? Então, tem essa proposta, tá? Mas fica o convite, né? Sentiu É no isso aí. coração, arrepiou os pelos, né? Isso é Sentiu, isso, fez nossa! sentido para você? Né, Fabi? É isso aí. Estamos aí. Vamos fazer nosso mantrinha de encerramento, então, para fechar nosso campo? Vamos, vamos. Obrigada, Amora. Sempre uma delícia estar contigo, né? Eu que agradeço. Nossa, a gente pode ficar horas falando, então a gente tem que cuidar, né? Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Om Namah Shivaya.